Olá, assinantes do Atualidades do Direito. Meu nome é Cristiano Cassetari, doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, advogado militante, professor, e estaremos aqui hoje batendo um papo com vocês acerca de algumas questões práticas da união homoafetiva, trabalhando principalmente os efeitos que o julgamento do STF, o julgamento histórico acerca da união homoafetiva provocou dentro do direito civil, né? Dá um viés prático mostrando quais foram os efeitos que irradiaram dentro do nosso Código Civil, tá? Fazendo uma indicação bibliográfica, eu queria lembrar para vocês que tudo aquilo que tratarmos, né, nessa nossa palestra estará retratado aqui no nosso livro Elementos de Direito Civil, que, publicado pela editora Saraiva, traz todo o conteúdo de direito civil, desde a parte geral até o direito das sucessões, tá? Tudo sintetizado num volume único, com súmulas, enunciados do CJF, tudo isso dividido por matéria, por assunto, tá? Súmula por assunto, enunciado por assunto, né? Muitas tabelas, muitos desenhos, né? Uma linguagem bem acessível e bem profunda também, tá? Acabamos de lançar a segunda edição, né? Então, para você que está interessado em buscar uma obra dessa envergadura, nós sugerimos a segunda edição, que acabou de sair agora, né, no mês de fevereiro de 2013, completamente atualizada, né, com todas as informações importantes que nós tivemos até então para o direito civil, tá certo? Muito bem, então começando a nossa exposição, é importante ressaltar que a homoafetividade hoje ela traz dentro do direito civil uma série de consequências e de efeitos jurídicos. E tudo isso por quê? Porque no dia 5 de maio de 2011, o STF, num julgamento histórico, né, num julgamento de uma ADIM, né, a ADI, que tratou, né, de estender os efeitos da união heterossexual para a união afetiva, o STF, então, nesse julgamento histórico, ele entende que, apesar de não normatizada no direito civil, nós temos sim que estender todos os efeitos da união estável hétero para a união homoafetiva. Agora, isso por quê? Então vamos bater um papo sobre a história desse julgamento para entendermos um pouquinho dos seus efeitos, bem como das suas consequências jurídicas, né? Então, veja só, o grande embrião de tudo isso foi a ADI 3.300, tá? A ADI 3.300, que foi ajuizada no Supremo, né, pela Associação da Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transgêneros, né, que é aquela associação que organiza a parada gay, né, na cidade de São Paulo e em vários outros locais, né, ela buscava exatamente que o STF reconhecesse a inconstitucionalidade do artigo da Lei 9278/96, que tratava da união estável e que dizia que ela tinha que ser constituída entre homem e mulher. Na verdade, a origem dessa lei está na própria Constituição, no artigo 226, né? O artigo 226 da Constituição Federal, ele estabelece que a união estável ela seria criada, então, né, e alicerçada entre pessoas de sexo distintos, né? Só que a Lei 9278/96 é uma lei que já está revogada pelo Código de 2002, né? Então, o STF, na verdade, ele se pronunciou no seguinte sentido, que ele não pode, em sede de ADIM, reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei revogada. Então, se ele não pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei revogada, não daria para analisar o mérito nesse sentido, né? Só que o relator da ADIM, o ministro Celso de Mello, né, decano do STF, ele acaba falando sobre a importância de se buscar um mecanismo processual adequado para tratar desse assunto no STF, já que ele entende que sim, deveriam ser estendidos os efeitos da união hétero para a união homo e que, por conta disso, mesmo não tendo a união afetiva artigos de lei expressos no nosso ordenamento, ele sofreria todos os efeitos da união heterossexual, essa sim já normatizada no nosso ordenamento. Bom, então, na verdade, houve
uma manifestação, já uma manifestação prévia, né, do ministro Celso de Mello. E aí o que acontece? O governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, acaba então ingressando no Supremo com um pedido de uma ADPF, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi sugerido pelo ministro Celso de Mello no julgamento dessa ADI 13.300, né, que recebeu o nome 132. Né? Então, a ADPF 132 veio exatamente no intuito de buscar, né, o reconhecimento do STF, agora sim, de um problema constitucional, ou seja, a Constituição que dá liberdade para as pessoas, né, terem a orientação sexual que julgarem mais adequada, de repente fala de união estável apenas entre pessoas de sexo distintos, né? Mas ao falar disso e normatizar isso, será que proibia ou será que enunciava apenas? Então esse era o grande dilema que deveria ser enfrentado pela nossa corte, tá? Só que muitos constitucionalistas acabaram dizendo que a DPF não era o meio adequado, que o meio adequado era mesmo a ADIM, e a ADIM tinha que mexer com o Código Civil, que não era lei revogada, que era a lei vigente, né? Então, para evitar qualquer tipo de problema, também foi proposta uma ADI, né? Então, a ADPF 132 começou a ter o seu trâmite normal, depois veio a ADI 4277, meio que para dizer para o Supremo assim, ó, não vamos perder a chance de discutir a questão. Seja por ADPF ou seja por ADIM, você escolhe qual que você quer, mas decida o mérito, porque esse mérito precisa ser analisado, né? E aí, o Supremo acabou reconhecendo que o certo mesmo seria a ADPF, então recepciona, a ADIM, né? Então o meio correto seria a ADIM, então ele recepciona a ADPF 132 como se a ADIM fosse, né? Então a ADPF 132 julgada como se fosse a ADIM 4277 julgadas no mesmo instante, no dia 5 de maio de 2011, que foi o último dia do julgamento, começou no dia 4, terminou no dia 5, e aí sim diz o Supremo o seguinte, veja a decisão. Todos os efeitos da união estável heterossexual se estendem para a união homoafetiva. Todos, sem exceção. Então, na verdade, nós podemos dizer que não há uma grande dificuldade de estudar a união homoafetiva hoje. Por quê? Porque você estuda hétero e tudo que se aplica a hétero se aplica para homo. Ponto, acabou, vamos virar a página. Não há discriminação, né? Não há nada de diferente entre as duas. E, mais, importante dizer o seguinte, importante dizer que no julgamento dessa ADPF e dessa ADIM, o que o STF entendeu? O STF entendeu que ela terá efeito vinculante. Efeito vinculante, ou seja, é como se súmula vinculante fosse. Tá? Efeito vinculante, como se súmula vinculante fosse. Então, todos os tribunais deverão julgar sempre de acordo com essa orientação do próprio STF, certo? Bom, então, feitas essas considerações preambulares, nós podemos pensar nas consequências jurídicas, né, desse julgamento. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro bloco da nossa palestra, vamos tentar, de forma genérica, lembrar de alguns efeitos que a união estável hétero possui, né? Para dizer que os mesmos efeitos serão estendidos para a união estável homossexual, né? E depois, nos outros blocos, tratar, aí sim, de alguns pontos específicos quanto a isso, ok? Bom, primeiramente, eu gostaria de lembrar que quem vive união heterossexual, de acordo com o artigo 1694 do Código Civil, 1694, tem direito a alimentos, tá? Tem direito a alimentos. Então, se a pessoa tem direito a alimentos, isso significa dizer o quê? Que quem vive união estável, homossexual, também pode pedir e pleitear alimentos. Então, a ação de alimentos, ela terá como base as relações de direito de família, sejam elas oriundas do parentesco, sejam elas oriundas de um casamento ou oriunda de uma união estável, seja ela hétero ou homossexual. Então, nós podemos falar hoje em alimentos homoafetivos, né? Alimentos homoafetivos porque dentro de uma união homossexual, de uma união homoafetiva, há a possibilidade de cada um pleitear alimentos para o outro. Outra questão interessante é o direito sucessório. Não podemos esquecer que o artigo 1790 do Código Civil, 1790, ele traz regras sucessórias para quem vive em união estável, né? Então, a pessoa que vive
em união estável, ela tem a possibilidade de participar da herança, da sucessão do seu companheiro, né? Então, o artigo 1790 traz aquelas regrinhas que você já deve ter estudado, né? Regras confusas, regras complicadinhas, né? Com uma série de polêmicas, inconstitucionalidades ali sendo suscitadas por alguns doutrinadores, né? Mas o importante saber é que hoje nós podemos ter um inventário homoafetivo. Nós podemos ter um inventário de uma pessoa que vivia numa união homoafetiva com o seu parceiro homoafetivo, sucedendo, né? Tendo direito hereditário. Então, na verdade, é possível aplicar a regra do 1790 da sucessão do companheiro para quem vive também em união homoafetiva. Todas essas regrinhas também serão aplicadas. As regrinhas sucessórias com relação a direito real de habitação, né? Aquela discussão, companheiro tem direito real de habitação? A jurisprudência entende que sim, que não é só o cônjuge, que o companheiro também tem. Então, quem vive em união homoafetiva também terá esse direito real de habitação, tá certo? Aliás, é até interessante, né, fazer um esclarecimento aqui, que eu esqueci de fazer no início da nossa explanação, que esse termo união homoafetiva foi um termo criado pela minha querida amiga Maria Berenice Dias, vice-presidente do IBDFAM, né, fundadora do nosso querido Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual eu faço parte da diretoria com muita alegria e com muito orgulho, né. É importante dizer que foi ela que alcunhou, que deu essa nomenclatura, porque foi uma das grandes defensoras da extensão dos direitos da união estável hétero para a união estável homo, né? Se hoje nós chegamos nesse ponto, é porque a Berenice foi uma das precursoras da defesa, né, de estender tais direitos da união hétero para a união homo, né? Então, esse termo união homoafetiva é um termo dela, tá? Foi criado por ela. Você pode usá-lo, união homoafetiva, para mostrar uma união entre pessoas do mesmo sexo, né, calcada e baseada no afeto, ou união homossexual. Das duas maneiras, está correto tratar desse assunto, ok? Bom, e aí eu encerro esse bloco dizendo que há mais um direito que também será estendido para quem vive em união homoafetiva, que é a possibilidade de incluir o sobrenome do companheiro ao seu nome. É verdade. Você sabia disso? Você já deve ter ouvido falar que tanto o homem quanto a mulher, quando se casam, tem a opção de incluir o sobrenome do marido ou da mulher. Aliás, a mulher sempre pôde incluir o sobrenome do marido, o Código de 16 já dizia isso. O de 2002 modifica o panorama dizendo que o homem também tem essa possibilidade. Olha que interessante, tanto o homem quanto a mulher, ao se casarem, pode incluir o sobrenome do outro. Agora, na união estável, poucas pessoas sabem que é possível incluir o sobrenome do companheiro. Você conhecia essa regrinha? Você sabia disso? Por que poucas pessoas sabem? Porque essa regrinha está na Lei de Registros Públicos, né? Uma lei que não é muito conhecida dentro do universo civil, né? É uma lei que acaba sendo estudada mais por notários e registradores, né? Mas é uma lei importante. A Lei de Registros Públicos, ou Lei 6.015 de 73, Lei 6.015 de 73, né? Ela traz no seu artigo de número 57, parágrafo 2º, 57, parágrafo 2º, que quem vive em união estável pode incluir o sobrenome do seu companheiro ao seu nome, tá? Quem vive em união estável pode incluir o sobrenome do seu companheiro ao seu nome. Mas, para isso, precisa de uma ação judicial. Não basta comparecer no cartório e solicitar essa mudança. Tem que ingressar com uma ação judicial. Essa ação sendo julgada procedente, aí sim haverá expedição de um mandado de averbação para o oficial do registro civil proceder essa modificação, essa alteração. E aí, claro, se essa alteração, se essa modificação é possível, né? É possível para a união afetiva, né, o heterossexual, também será possível para a união homoafetiva ou para a união homossexual, né? Aplica-se esse artigo também para a união homoafetiva. Apenas para deixar um problemazinho no ar aí, né, para aguçar um pouquinho
aí o seu desejo de ler a nossa obra, Elementos de Direito Civil, da editora Saraiva. Nessa segunda edição, que está fresquinha, que saiu agora, nós comentamos uma situação polêmica, né? Porque tem um item aqui que fala da possibilidade das pessoas que vivem união homoafetiva incluírem em seu nome o sobrenome do companheiro, né? Aí eu queria colocar uma coisa interessante para a reflexão, que é a questão da homonímia, né? Homonímia. Porque, veja, por exemplo, meu nome é Cristiano, a minha esposa se chama Cristina. Olha que interessante, né? Então, se nós temos essa possibilidade na união hétero, né, nós poderemos ter isso na possibilidade da união homoafetiva. Duas Cristinas num relacionamento, dois Cristianos, né, dois Ivans, né, duas pessoas com o mesmo prenome, né? E aí, ao adotar o sobrenome do companheiro, será que poderia gerar uma homonímia? Então, essa é uma preocupação, né? Não se pode gerar uma homonímia. Não posso ter duas pessoas homossexuais num relacionamento, ambas com o mesmo prenome, sobrenome, tudo, né? Um adotou o do outro. Então, nessa ação judicial, haverá necessidade de se preocupar com isso para evitar a homonímia. Tá certo? Bom, nós encerramos então esse bloco por aqui e eu volto já já para continuar a tratar desse assunto. Te vejo em breve, hein? Tchau, tchau.